E enquanto estamos aqui, nesse mundo, nós vamos continuar crescendo. Vamos continuar adorando, não só com os nossos lábios, mas com todo o nosso ser, com a nossa vida. E é sobre isso a mensagem de hoje. Há semanas que eu venho sentindo de orar sobre esse livro, e é o livro talvez mais conhecido da Bíblia. E talvez não seja a história mais conhecida nos seus detalhes, mas é o livro mais conhecido da Bíblia, eu tenho quase certeza. E normalmente quando eu estou sentado no domingo na igreja, ouvindo a mensagem do outro, é que me vem o texto ou a mensagem para quando eu tenho que pregar. Para cada pastor é um pouquinho diferente, mas para mim quase sempre tem a ver com os domingos. Por isso é bom ir para a igreja, né? E se você não prega aqui na frente, nós temos que pregar lá fora. O livro é o livro de Jonas, né? Que, como eu disse, conhecemos bem. Na escola dominical, desde pequenininhos, é uma das primeiras histórias que a gente conta. E quando a gente ouve do Jonas, a primeira coisa que a gente lembra é do peixão. A tempestade, aquele navio e o profeta Fujão. Mas, à medida que nós vamos crescendo e conhecendo, né, a Deus um pouquinho mais, nós vamos descobrindo que esse livro aqui, na verdade, tem muito a ver comigo. Esse livro está aqui porque ele quer mostrar o meu coração. Coração humano, que é o de Jonas. Mas, por outro lado, esse livro também quer mostrar o Deus maravilhoso. Deus aparece 39 vezes nesse livro, enquanto que Jonas só aparece 18. Na verdade, o título do livro devia ser Deus, né? Com Jonas. Não Jonas, mas foi Jonas que possivelmente escreveu esse livro. E esse livro nos mostra um Deus que persegue, que vai atrás, que procura trabalhar na vida desse seu profeta Fujão. É uma história fantástica, é uma história linda. E eu dividi o livro, por ele ser tão conhecido aqui, vou tratar rapidamente o livro inteiro. E ele tem uma divisão muito fácil e muito simples. Jonas no navio, Jonas no peixe, Jonas nas ruas de Nínive e Jonas debaixo da mamoneira. Nós não sabemos bem se era uma mamoneira ou que planta era, mas eu pego do alemão, diz ricinus. Então, existem fortes indicações de que era uma mamoneira, por isso vamos pensar nessa planta de mamona. Jonas capítulo 1, do versículo 1 ao 3. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Essa história não começa com o profeta Fujão, mas ela começa com o Deus compassivo, paciente e misericordioso. Ela começa: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, né, família dele, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Deus está triste, Deus está doído com o pecado desse povo, com os ninivitas. Era uma cidade bastante grande, e a maldade deles chegou até Deus. Quando a Bíblia usa essa terminologia, isso quer dizer que eles eram muito maus e Deus estava a ponto de não aguentar mais tanta maldade e de interferir para destruí-los. A mesma coisa antecede o dilúvio. A maldade era tão grande
E ela subiu tão alto que Deus decidiu destruir. Da mesma forma com Sodoma e Gomorra. Agora Deus, Ele não tem prazer, diz Ezequiel 33:11, não tenho prazer na morte dos ímpios. Deus não tem prazer em destruir. Antes, tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Que eles deixem os seus caminhos e vivam. Aqui eu tenho prazer. É aqui que eu tenho alegria. Isso aqui é tudo Antigo Testamento. Sempre ouvimos, não, Deus do Antigo Testamento é muito rigoroso, Ele é muito duro e tudo mais. Ele é um Deus amoroso, compassivo, paciente. Jesus conta a parábola da ovelha perdida, por exemplo. O que ela nos mostra? A alegria no céu. Deus também se alegrando com aquela que se encontrou. Mais do que com 99 justos. Então, se existe algo que traz alegria de verdade, é quando existe uma conversão. E a maior alegria é a de Deus, que não quer ver esse mundo perecendo, esse mundo se perdendo e as pessoas caminhando ladeira abaixo indo para o inferno. Não. O nosso Deus é um Deus que quer salvar. Agora, Ele tem um jeito para salvar. E foi assim já desde o começo, já com Noé. Ele chama Noé para ser o pregador do seu tempo. Lá em Sodoma e Gomorra, Ele põe Abraão para interceder. Colocou Ló lá para ser uma testemunha. E aqui agora, o que Ele faz? Ele chama um homem. Ele chama o Jonas. Porque Deus até poderia enviar os anjos, mas Deus escolheu enviar os homens que conhecem Ele, que têm um relacionamento com Ele. Esse sim. Paulo em Romanos 10 diz, porque todo aquele que me invocar, o que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele cita Joel 32. Como, pois, agora ele pergunta, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Aqui tem toda uma sequência. Todo aquele que invocar a Deus, nome de Deus, vai ser salvo. É uma promessa. Mas como é que eles vão saber quem invocar? Se ninguém vai para lá para contar para eles. Se não houver quem pregue. E Paulo usa esse termo aqui, não pensando na pregação aqui do púlpito, mas pensando naqueles filhos de Deus que saem para ajudar as pessoas a entender que elas estão erradas, que elas precisam mudar. E que Deus tem vida e vida abundante. Jesus nos deixou uma ordem bem clara. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Ide por todo o mundo, na versão mais velha, e preguem o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Para Jonas ele disse, vá depressa para Nínive. Ele inclusive tinha pressa. Ele diz, não perca tempo. Não fique sentado esperando. Vá. Quando Jesus disse para os discípulos, é a mesma intenção. Ide, é a voz de comando. Vão e levem o Evangelho a toda criatura. Os nossos tempos, eles não são diferentes dos tempos de Jonas ou os ninivitas estão por todo lado. Os ninivitas estão aí ao nosso redor, o Brasil está cheio, o mundo está cheio de ninivitas. Pessoas que pisam os mandamentos de Deus com os pés. Que têm os valores e os princípios de Deus totalmente invertidos. Pessoas que, inclusive, fazem piada da Bíblia, daqueles que seguem a Deus.
e pessoas que estão perseguindo os cristãos. Estão procurando destruir a vida deles, estão procurando matar a vida dessas pessoas. Os ninivitas, eles existiam naquela época, mas eles existem hoje também e estão ao nosso redor. Mas a ordem permanece. Assim como há 2000 anos atrás, quando ele disse, vão, ele nos diz hoje também, vão. E agora, Deus diz, vai Jonas. E Jonas vai, mas Jonas se converte. Jonas se converte, ele estava indo bem. A primeira menção de Jonas nós encontramos em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Jonas já era um profeta em Israel, no norte, no tempo de Jeroboão II. E ele profetizou que eles iriam reconquistar terras que se perderam. E, exatamente como ele profetizou, aconteceu. E agora, Deus diz, eu tenho um homem com o qual eu posso contar. Vai para Nínive. E Jonas se converte, ele diz não. Agora ele decide o quê? Fugir de Deus, é impressionante. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se a Tarsis. E aí a Bíblia diz que ele desce para Jope, que é um porto, era o porto mais conhecido daquela época lá, ali em Israel, e comprou a passagem, entra no navio, e daí ele desce até o lugar mais baixo do navio. E essa é a característica de quem foge de Deus, ele só desce. Ele não vai para cima, ele não vai realmente para frente. É um descer constantemente. E é o que nós vemos aqui na vida do Jonas. E agora nós vemos que não só a vida dos ninivitas precisam ser tratados. A vida do profeta de Deus precisa ser tratada. Precisa ser trabalhada. Precisa ser transformada. E aí nós chegamos no capítulo 2. Ou parte do capítulo 1 ainda. Deus, Ele deixa o Jonas fugir, mas ele não deixa o Jonas escapar. Jonas não escapa. Deus tem os seus meios com cada um de nós para ir trabalhando e moldando a nossa vida. Para o Jonas foi assim. Deus mandou uma grande tempestade, ele estava no navio, bem escondido. Os marinheiros estavam extremamente assustados com tudo o que estava acontecendo, estava cada um clamando para o seu Deus. Encontra o capitão, encontra o Jonas lá embaixo e diz, o que você está fazendo aqui? Clame ao seu Deus. E Jonas sabia que ele era o culpado disso. E aí Jonas diz para eles, me joguem na água e a tempestade vai se acalmar. Jonas não era nem um medroso. Jonas era um homem muito corajoso. Para dizer, olha, me joguem na água, ele sabia que ali ele morreria. E aí, nós vemos algo muito interessante. Vemos o Jonas compondo um lindo salmo na barriga do peixe. E nesse salmo ele descreve agora todo o drama que ele está vivendo. Todo o drama. Veja lá o capítulo 2, versículo 2. Ele diz, em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Agora ele está dizendo como é que ele estava. Ele estava desesperado. Quando ele disse, se me joguem ao mar, aquilo foi uma decisão que certamente não foi fácil para ele. Mas ele é lançado e agora começa o desespero. Me aconteceu uma vez em Recife, que eu nadei muito longe para dentro. E nadei tão longe com um amigo, com um americano, na época eu tinha 19, 20 anos de idade, era bom de nado e a gente decidiu ir longe para dentro. E depois nós decidimos voltar. E depois de, não sei, nadar meia hora, por aí, a gente viu que a gente estava mais fundo. A gente tinha ido mais longe ainda.
E aí bate aquele desespero. E agora? E agora? Lá não tinha salva-vida nenhum na época, isso aí faz muito tempo. Que desespero, está terminando a tua força, e o que você faz? E aí só animávamos um ao outro o tempo todo. Não se desespere, fique tranquilo, vamos ficar de costas, vamos boiar, vamos devagarzinho. E aí depois de muito tempo a gente conseguiu pegar acho que uma corrente que nos levou de novo para a praia. E quando chegamos, estávamos já perto, que sensação boa. Mas que desespero. O meu desespero com certeza foi minúsculo, comparado com o de Jonas. Ele nem sabia onde é que estava a praia. Ele não sabia nem para onde nadar. E aquelas ondas altas, porque ele está no mar Mediterrâneo. E aí ele diz, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. É a primeira vez que o Jonas ora, né? Às vezes a gente falha, né? Por orar pouco. O Jonas parece que também, aqui não orava mais. Mas agora ele ora. E olha que interessante. Quando Deus chama ele, ele foge. Mas quando ele chama Deus, Deus responde. Veja a continuação. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Totalmente indigno. Totalmente fora do que Deus tinha planejado para ele. Mas quando ele clama, quando ele grita por socorro, Deus responde. E aí ele descreve aqui tudo o que aconteceu para ele. Que ele teve nas profundezas, no versículo 3, que ele teve no meio de um turbilhão, né? E nós que já fomos para a praia, entramos um pouquinho fundo quando as ondas são grandes. Você já levou o pacote? Minha nossa, a cabeça fica lá embaixo, os pés ficam para cima, você não sabe mais onde é que está, aquilo parece que não para nunca. O que na verdade são 5 segundos, parece meia hora. De tão terrível que é. Entra água por todos os orifícios da cabeça e depois você passa mal. É terrível, você não sabe nem direito onde é que você está. E durou tão pouco. Mas para esse homem aqui, a lição foi muito maior. Eu imagino, porque a gente sempre pensa que ele caiu na água e o peixe pegou ele. Assim eu aprendi. Assim eu sempre vi nos desenhos. Não. Deus deixou ele descer mais um pouco. Deus muitas vezes tem que permitir que pessoas desçam. E desçam. E desçam mais um tanto para poderem ser tratadas. Para que elas realmente cheguem ao ponto de verdade ouvir a Deus para que Ele transforme. E ele continua, versículo 4, fui expulso da presença do Senhor. É assim que ele se sentiu. Sabe o que significa isso? Expulso da presença do Senhor, o inferno. Isso é literalmente o inferno. Jonas literalmente se sentiu no inferno. E achando que Deus estava longe dele. Ele continua dizendo que o abismo cercou ele, algas marinhas se enrolaram na cabeça, com tudo aquilo lá ainda tem um monte de coisas em volta de mim, me aprisionando, e afundei até chegar aos fundamentos dos montes. E assim ele segue, e aí vem o versículo 6, mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Aí o peixe possivelmente engole ele. E aí ele encontra ar lá dentro de novo para respirar. Alguns acham que ele morreu, ressuscitou, a gente não sabe, porque Jesus vai usar essa história se referindo à sua morte e ressurreição. E aí ele diz no 7, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti. Quando a minha vida se apagava, eu me lembrei, como eu já disse, Deus respondeu. No versículo 8, ele usa uma palavra, aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. E aqui é onde Jonas de repente percebe a misericórdia e a graça que Deus tem para com ele. Como Deus o ama. E é exatamente isso que também transforma a nossa vida. Essa misericórdia, essa graça e esse amor de Deus. Ele experimentou isso naquele momento tão cruel, tão difícil. Ele conhece e descobre a misericórdia de Deus para com ele, que só merece, na verdade, morrer lá.
no meio de todo aquele sofrimento. Era isso que ele merecia. Mas misericórdia é não receber aquilo que eu mereço. E ele não recebe o que ele merece. Ele recebe graça. E aí ele promete e diz que ele vai cantar cânticos de gratidão, vai oferecer sacrifícios e vai cumprir o que ele prometeu. Um profeta, quando era chamado em Israel, ele prometia falar tudo o que Deus dizia e ele também prometia ir a todo lugar que Deus mandasse para ele ser profeta. E Jonas estava fazendo o oposto, mas agora ele entendeu. Eu vou obedecer. Os momentos difíceis na nossa vida, né? Talvez não tão dramáticos como os de Jonas, podem ser momentos, sempre devemos perguntar e dizer: Senhor, o Senhor tem alguma coisa que o Senhor está querendo dizer? Algo na minha vida que o Senhor quer transformar? Algo que precisa ser alinhado com a Tua vontade? Para aqueles que são de Deus, os momentos difíceis e duros sempre são bons, são importantes. Estar no moinho de Deus é doloroso, mas é de lá que Ele tira depois a melhor farinha para fazer o que Ele quer. Mas Ele precisa muitas vezes nos moldar e nos moer. E aí nós vamos para o Jonas nas ruas de Nínive. E a Bíblia diz que o peixe vomita a Jonas na praia e a primeira coisa que ele ouve é Deus falando. Capítulo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. O que Deus vai dizer agora? Jonas, olha, você está com aparência horrível. Porque imagina 3 dias no estômago, com aqueles sucos gástricos e tudo. Aquele homem, a pele dele estava saindo, os cabelos dele possivelmente só tinha uns poucos na cabeça. O homem estava pior que um espantalho. Eu tenho certeza. Horroroso. Jonas, toma um tempo, vá para um médico, passa uns creme, né? Espera teu cabelo voltar para você ficar bonito e tudo mais. Não. O que Deus disse? Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu te darei. Apesar de tudo, Deus não mudou de ideia. E não dá sossego para ele. E Deus também não dá sossego para a gente. Por isso Deus colocou no meu coração e falou: fala para eles hoje. E fala para mim também. Porque eu aqui me vejo em Jonas o tempo todo. Vai e leve essa mensagem lá para fora. Para aquelas pessoas que estão se perdendo. Essas pessoas que estão indo para o inferno. Elas me são preciosas e eu preciso e eu quero usar você. E agora nós encontramos Jonas na rua. Nas ruas de Nínive. Ele inclusive caminha longe, porque ele foi possivelmente vomitado ali nas costas do mar Mediterrâneo. Para chegar até Nínive, capital da Síria, era longe. Mas ele vai. Ele prometeu, ele cumpre o que faz. E agora ele chega e diz, no versículo 4, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. A mensagem dele é bem curtinha. Daqui a 40 dias, a cidade aqui vai ser destruída. Uma mensagem curta, grossa, fria, sem coração. E, pasme, o pessoal se arrepende. É interessante também notar que o versículo anterior diz que a cidade ela era tão grande que um homem precisava de 3 dias para caminhar pela cidade. Naquela época era uma das maiores cidades do mundo. 3 dias para caminhar. Quantos dias ele caminhou, Jonas? 1 dia só. Ele não foi tentando levar essa mensagem para todo mundo. Ele foi 1 dia. Depois, ok, fiz a minha parte.
que a gente vê? A gente vê aqui um homem que não está com o coração nisso. Um homem, como eu já disse, está levando uma mensagem cruel, uma mensagem grossa. Um homem que não está se esforçando para que todo mundo se arrependa. E mesmo assim, Deus age. Porque quem está agindo aqui agora em Nínive é Ele. E como é que tudo isso acontece? Porque o profeta decidiu obedecer. Desculpem. Porque o profeta decidiu obedecer. A obediência, como nós ouvimos na semana passada, é sempre um passo de fé. Não são passos fáceis. Não era o que Jonas queria fazer. Mas a obediência sempre vai trazer bênção. A obediência sempre vai, de alguma forma, trazer bênção ou para a minha vida ou para a vida de alguém outro. Jonas obedece. E Jonas aqui é tão tosco, ele, como eu disse, está sem coração, ele vai só um trecho pequeno. E muitas vezes nós dizemos, não, eu não posso, eu não consigo compartilhar o Evangelho com outras pessoas. E eu entendo, cada um que pensa desse jeito, do mesmo jeito. Eu me lembro, eu já estava no seminário, no primeiro ano. Eu fazia meu trabalho prático lá perto do Rio Paraguai, numa igrejinha bem pequenininha. E eu trabalhava com os jovens ali. E eu me lembro que eu tinha uma Bíblia pequenininha, mas eu tinha uma vergonha de andar com aquela Bíblia. Eu não queria que os outros soubessem que eu era crente, porque andar com a Bíblia significava que eu era crente. E eu tinha uma mochilona bem grande. Todo sábado de tarde eu pegava aquela mochila, colocava só aquela biblinha lá dentro. E andava com a mochila. E não falava para ninguém, mas ficava sentado no ônibus, eu tenho que falar, e aquela luta toda. E passei muito tempo, lutando muito, porque eu também sempre fui assim um pouco tímido. Para mim nunca foi fácil estar na frente e também abordar as pessoas. Mas é um passinho de obediência, porque eu sei que é o que Deus quer. Ide e pregue o Evangelho para toda criatura. E uma coisa muito boa, isso a gente faz, e vários aqui têm os seus mensageiros ou os calendários, e a gente provê material e tudo para dar. É excelente, vamos continuar fazendo. Mas eu penso, se Jonas levasse o mensageiro e distribuísse lá para os ninivitas, o que teria acontecido? Não sei. Nós muitas vezes precisamos pregar. Quando Paulo diz, como é que eles vão invocar aqueles que eles não conhecem, se ninguém pregar para eles? E pregar significa abrir a boca, significa falar para os outros, significa proferir palavras. E isso é difícil. Não é fácil. Aquelas pessoas, eu conheci o pastor Abrão Paulos. E vi ele evangelizando. Em vários lugares, porque onde ele ia, ele evangelizava. Mas ele também começou do zero. Ele também começou, possivelmente com certo temor e tudo. Todos os evangelistas começaram assim. E às vezes para nós é até mais fácil nós fazermos isso aqui do que fazermos lá fora. Mas Jesus diz, ide por todo o mundo. O mundo é o nosso campo, não só Nínive. O nosso chamado é ainda muito maior de levarmos. E eu sei que muitos de vocês dizem, mas eu não sei fazer. E eu, há muitos anos atrás, coloque, por favor, aquele PowerPoint que eu pedi para vocês colocarem na tela, por gentileza. Esse homem me ajudou muito. Me ajudou muito. Eu, com certeza, eu acho que vai ajudar vocês também. O nome desse homem é Ray Comfort. Ele é um neozelandês e ele fundou essa Living Waters, Águas Vivas. Para mim, esse é o maior evangelista de rua que existe no mundo. Eu não conheço ninguém. Ele mora nos Estados Unidos e tudo isso, mas onde ele vai, ele prega o Evangelho. E de uma maneira bíblica e simples. E sabe, nós aprendemos melhor quando nós vemos outros fazendo. E eu assisti dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de vídeos desse homem fazendo isso.
Ele inclusive passa o outro, por gentileza. Isso, aí ele está evangelizando. Próxima. Aqui. Aqui ele tem um vídeo que eu recomendo para todos. O segredo mais bem guardado do inferno. Ele está no YouTube. Ele foi feito há muitos anos, por isso a qualidade dele é muito baixa. Mas ele mostra o que significa pregar o Evangelho. Como é que nós podemos pregar o Evangelho? E o Evangelho, ele também vai ter que ser pregado como Jonas, de alguma forma, começa, pregando o arrependimento. Nós temos uma tendência de ter muito medo de dizer para as pessoas, você precisa se arrepender. E nós dizemos, você precisa receber Jesus no coração. Não. Verdade? Ótimo, precisa. Mas antes disso, as pessoas precisam saber por que é que precisam receber Jesus no coração. Sempre digo, se uma pessoa está com câncer e ela não sabe, e eu chego para ela e digo, olha, você arruma a tua vida porque você está com câncer. Ela diz, conversa para boi dormir, eu estou me sentindo super bem, não tem problema nenhum. Mas se eu disser para ela, eu passei no médico, você tinha feito um exame e me entregaram o teu diagnóstico, olha, você tem câncer. Essa pessoa naquele momento vai se desesperar. E vai dizer, o que eu faço agora? Onde é que eu posso conseguir a cura? E ele foi um dos homens que de alguma forma revolucionou a pregação, principalmente de rua, através desse conceito. Ajudar as pessoas a enxergarem elas mesmas. Não é o pregador julgando as pessoas. É ela mesma a partir do que Deus manda. Dizendo, realmente eu estou reprovado. E é muito interessante. E o método é basicamente o mesmo. Assim como existem as 4 leis espirituais, existe essa. Eu acho que isso aqui é bem efetivo. E tem muitos vídeos. Com testemunhas de Jeová, com mormons, com ateus, com todos os tipos de pessoas. E nós devemos estar prontos para dar resposta a todas as pessoas. Por isso nós precisamos nos preparar. Eu quero dizer com muito carinho, você que está sentado aqui foi chamado para abrir a boca. E para falar e levar esse Evangelho Salvador de Jesus para as outras pessoas. E assim como para Jonas foi tão difícil, mas quando ele obedece, ele vai e as coisas acontecem. Porque Deus está com aqueles que levam o Evangelho. E eis que estou convosco todos os dias até os confins da terra. Último versículo de Mateus 28. Em que contexto ele foi dado? No contexto de evangelismo e discipulado. Vão e façam discípulos. E eu vou estar com vocês todo o tempo. Você não precisa ter medo. Vai. E eu recomendo fortemente esse vídeo primeiro. E depois entrem no Living Waters, né? nesse site. E assistam os vídeos. Está cheio de vídeos. Eu não sabia, você pode traduzir os vídeos por legenda. E assistir tudo aquilo lá hoje. É maravilhoso. E você vê, de repente, como o Espírito Santo trabalha na vida de uma pessoa ali. A pessoa começa com gozação e termina com lágrimas nos olhos. Quando ele apresenta Jesus como aquele que pagou o preço por aquilo que a pessoa merecia. É uma boa nova. Nós temos o grande privilégio de levar uma boa nova, não uma mensagem de condenação, mas a boa nova do Evangelho que transforma. E uma das coisas que o pastor Furstenau sempre dizia, sempre não, mas eu ouvi dele, às vezes ele dizia, nós precisamos esquentar o inferno para os crentes, não para os incrédulos. Não é esfregar o inferno na cara das pessoas e dizer, você vai para o inferno, pela vida que você leva. Mas nós olharmos para as pessoas que não andam com Jesus, como pessoas que estão se perdendo indo para o inferno. E quanto vale cada vida? Quanto vale cada vida? Cada vida é importante. E Deus me leva para cá, me leva para lá, e eu encontro tantas pessoas. É claro que precisamos ser orientados e guiados pelo Espírito Santo. E quando ele nos mostra alguma coisa, ele faz. O exemplo do Christian hoje. Deus colocou no coração, ore pelo homem. E o Christian foi obediente. Deu passo de fé.
Normalmente ele possivelmente não orava, mas de repente sente que deve orar. E agora o homem cai do telhado. Mas se ele não tivesse caído do telhado, a oração para o Christian teria sido bom. Eu orei, né? Como ele caiu do telhado e foi totalmente protegido, ele percebeu, minha nossa, realmente valeu a pena orar. Que bom que eu fui obediente. Agora está cheio de gente não caindo do telhado, mas caindo no inferno, gente. Caindo no inferno. Diariamente, milhares e milhões de pessoas. E eu sei que isso incomoda ninguém, vocês não gostam de ouvir, tem gente que olha para baixo e diz, mas, gente, se Jesus nos diz para pregar o Evangelho, e para levar esse Evangelho adiante, é porque nós temos o melhor para levar para essas pessoas. E uma das coisas mais lindas é você começar a ver que pessoas respondem. Dizem, eu quero saber mais, eu vou ler mais a Bíblia. Talvez nem todos vão se converter. Talvez de 100, um só. E você vai começar talvez meio tosco. Mas fale. Proclame o Evangelho. Estamos perdidos. Mas Jesus Cristo nos pode dar a salvação. Por último, Jonas debaixo da mamoneira. Agora nós vemos capítulo 4. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso. E enfureceu-se. Ele orou ao Senhor, agora ele ora de novo. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei para fugir para Tarsis. Agora nós sabemos por que o Jonas não queria ir para Nínive. Não é porque ele tinha medo, não é porque o caminho era longo. O problema foi isso. Qual é o problema? Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois se arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Que coisa engraçada. O homem pregou, a cidade inteira se arrependeu. Qualquer evangelista, se tivesse tido 5% de êxito, estava dando pulo de alegria. Ele teve êxito total, o rei deu um decreto, inclusive, mandou todo mundo botar pano de saco, se arrepender, não comer mais, nem os animais. Foi assim, um arrependimento geral. Tão poderosamente Deus agiu. E agora, o Jonas está brabo, está furioso, porque as pessoas se arrependeram. Eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Vá com essa mesma confiança quando você leva um mensageiro, quando você leva um calendário, mas quando você fala de Jesus. Eu sei que Deus vai tocar no teu coração. O Jonas, justo do contrário, para o mal. E eu não queria que você fizesse isso. Nós queremos. Eu quero. E aí nós vemos de novo o coração de Deus. O problema não é a dureza do mundo, mas a frieza do nosso coração para levar o Evangelho para os outros. O maior obstáculo para levarmos o Evangelho aos outros está dentro de nós. Está dentro de nós. Não são aquelas pessoas lá, é algo dentro de mim. E aí Deus, o Jonas, ele constrói, porque faz muito calor, ele vai para o leste da cidade, lá em cima de um morro, e constrói ali uma casinha para ele. E ele está lá esperando que Deus mude de ideia de novo. Que Deus realmente traga fogo ou alguma coisa para destruir aquelas pessoas. E aí Deus faz crescer aquela planta, a mamoneira. E aquela planta cobre. E aí a Bíblia diz que ele se alegrou tremendamente por essa planta que cresceu. Ficou muito feliz. E agora, Deus no dia seguinte manda um vermezinho lá. Ele pica a planta, e a planta murcha, e a planta seca. E agora ele está lá num solzão. A Bíblia diz que o sol muito quente bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar, no versículo 8. Com isso desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Agora está lá embaixo de novo. Ele está bravo. E eu penso às vezes, se Hitler tivesse se convertido no último momento da sua vida,
será que eu teria ficado alegre? E assim existem pessoas que nós, no coração, nós não queremos que elas sofram, realmente, que elas paguem por tudo aquilo que elas fizerem. Mas Deus é misericordioso, e Deus diz no finalzinho do livro para Jonas, Deus diz, você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem tenha feito crescer? Ela nasceu numa noite e morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E aí de novo, o que está no coração do Jonas? Com o que ele está preocupado? De certa forma, com o seu conforto, né? Ele esteja confortável. E quando a planta cresceu, ficou mais confortável ainda, ficou maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso. Onde é que está a minha mamoneira? Onde é que eu estou me alegrando? Onde é que eu estou, né, na sombra e na água fresca? E que está me impedindo, de alguma forma, de poder ver as pessoas com o coração de Deus. Onde eu dou mais valor para uma planta do que para as pessoas. É o que Deus está dizendo para ele. Você está dando mais valor para uma planta do que essas pessoas todas que estavam morrendo. Iriam ser destruídas. E o livro termina aqui. Termina aqui. Pessoalmente, creio que foi Jonas que escreveu o próprio livro. E ele termina aqui, de certa forma, com essa lição. O que está no teu coração? É o que o livro mostra o tempo todo. E onde é que você está? Está fugindo de Deus, de repente, talvez em alguma coisa? Não. O missionário está aqui na frente, ele falou, Deus colocou no teu coração, dá R$500 para ele. E você chega ali, se você tiver no bolso, você dá os R$500 com o maior problema. Mas, você sai lá fora, tem aquele irmão que você sabe que você tem que perdoar, ou teu irmão que, né, você ofendeu e você tem que solucionar o problema e não resolve. A gente tem atitudes muito diferentes e a gente pode ser bem obediente numa coisa, mas desobediente na outra. Servir a Deus às meias. E hoje, de certa forma, é provocativo para mim e para você. Como é que eu estou vivendo com relação ao mundo lá fora? Que precisa conhecer Jesus e a salvação de Jesus. E nas igrejas tem um batalhão de gente que Deus quer usar e que Deus quer dar uma experiência maravilhosa, porque não tem coisa mais linda do que você ver Deus usando a tua vida para que uma pessoa conheça Jesus e nasça de novo. Aquelas pessoas que levaram uma outra pessoa a Jesus sabem do que eu estou falando. Não tem passeio no Hopi Hari ou não sei aonde que se compara a isso. É um pedacinho de céu na terra quando você vê uma pessoa dizendo, eu quero receber Jesus, estou arrependido dos meus pecados e eu quero começar uma nova vida. E você acompanhar essa pessoa. É preciosíssimo, é lindo. E gente, Jonas, a gente olha assim, não é tão torto. Nossa vida, em muitos sentidos, também. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele vai terminar a obra que Ele começou. Também nesse aspecto. A gente pensa em Deus concluir a obra que Ele começou na nossa vida, para quê? Para que nós sejamos a luz que Ele quer que nós sejamos, como igreja. Excelente abrir no sábado para as pessoas, vamos recebê-las. Vamos compartilhar, se inscreva, compartilhe, eu acho que aqui vai ser mais fácil quando as pessoas vêm. Mas também lá fora. E mais uma vez eu incentivo, porque não tenho tempo, veja os vídeos do Recomfort. E veja se Deus de repente quer usar você nesse sentido. E seja guiado pelo Espírito Santo, para você poder levar essa mensagem. Vamos levantar e vamos orar. Antes de orar, se coloque diante de Deus.
e olhe um pouquinho onde é que você se encontra. No navio, no peixe, talvez ali nas ruas, sem coração, sem vontade nenhuma de fazer isso. Ou debaixo da mamoneira, muito confortável. Ou talvez pregando, e já levando essa mensagem, só dizendo: Senhor, usa-me mais, usa-me mais. E seria tão lindo se você hoje também dissesse: Senhor, aqui estou. Eu vou parar de fugir nesse aspecto. Eu vou parar. Eu vou confiar mais. Eu vou obedecer mais. E eu sei que o Senhor vai me ajudar. Senhor, nós nos encontramos como igreja, como um povo redimido pelo Teu precioso sangue. Nós, Senhor, nos reunimos como aqueles que não receberam aquilo que mereciam, porque o Senhor na cruz levou o meu pecado e o do pecado dos meus irmãos. E nós temos um lugar preparado para nós no céu, que o Senhor tem preparado com tanto carinho. O Senhor não morreu só por nós, mas morreu pelo mundo inteiro. E o Senhor nos disse para irmos e levarmos essa preciosa mensagem. Obrigado, porque não precisamos levar uma mensagem de condenação, mas uma mensagem de vida, uma mensagem de esperança. Encha, Senhor, a nossa vida com Teu Espírito Santo, que possamos transbordar e que possamos sentir com o Teu coração. Que não sejamos levados pelas ideologias ou partidos daqui para lá, mas que sejamos sim do Teu partido. Que sejamos, Senhor, alinhados com a Tua mente e o Teu coração, com a paixão e a compaixão que o Senhor tem para com as pessoas de fora. Obrigado por aquilo que o Senhor já tem feito. E muito obrigado por aquilo que o Senhor fará. Quero pedir e interceder, Senhor, por cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, que ao irem, ao dizerem sim agora, seja um sim consequente. E que experimentem a grandeza da Tua promessa. Porque o Senhor prometeu. E eu sei que vão experimentar. E eis que estou convosco até o fim dos tempos. A Tua presença poderosa é a que transforma corações. A Tua presença, o Teu poder é aquele que convence de verdade o pecador. É a Tua misericórdia, a Tua graça e o Teu amor que abre os olhos e o coração das pessoas para que elas conheçam a vida. E nós queremos, nós oramos por aqueles que estão na colônia e estão perdidos, que não Te conhecem. Oramos por aqueles, Senhor, que estão no nosso país e também por todos aqueles que estão no mundo. Dizemos hoje: Senhor, aqui estou, usa-me, no nome de Jesus, amém.